Boa noite, vocês conseguem me ouvir? Só quero saber se dá pra me ouvir legal. Sim, sim. Dá pra ouvir maneiro? Tá legal então. Cara, tem pouca gente aqui, mas não tem problema. Vamos lá. Calma aí. O pessoal vai chegando. Exatamente. Tem problema não. Eu não vou esperar o pessoal pra começar, a hora foi marcada. Então vamos lá, gente, sejam bem-vindos. A aula de hoje vai ser sobre magnetismo, matéria do Diniz. Eu sei que no calendário tá a aula do Manuel, mas eu não consegui preparar o material dele, então eu vou estar falando do material do Diniz. Esse slide vai estar disponibilizado na plataforma, tá? Pode ficar tranquilo, vai estar disponibilizado lá. Dá pra me ouvir bem, não dá? Quero confirmar isso. Perfeitamente, perfeitamente. Tá legal então. Vamos lá, gente. Magnetismo. A gente vai falar sobre esses três assuntos hoje, sobre as propriedades do ímã, o campo magnético e a bússola, tá? E aí na próxima aula a gente vai falar sobre mais coisas, obviamente, mas aí a gente vai vendo isso mais no final do slide. Então, propriedades de um ímã. Primeiramente, o que é um ímã? Tá escrita a definição aí, eu deixei a definição escrita para vocês poderem ler o slide depois da aula, mas enfim. O ímã é um objeto que consegue interagir com outros ímãs ou metais sem que seja necessário contato direto entre os corpos. Ou seja, se eu tenho um ímã aqui e eu tenho um outro ímã aqui, eles conseguem interagir sem ter um contato necessário entre eles. Então você não precisa estar tendo contato entre eles. Que nem quando você vê uma pessoa em algum lugar e você fala, pô, essa pessoa é bonitinha. Aí a pessoa olha pra você e também pensa, pô, também é bonitinho. É uma interação sem contato. Pegaram a visão? É exatamente isso. Qualquer semelhança é mera coincidência. É, exatamente. Então, a propriedade dele pode ser natural ou artificial. Como assim natural ou artificial? Existem esses dois tipos de ímã. Porque existe uma pedra chamada magnetita, que ela é feita por tetróxido de ferro, que essa pedra já tem propriedades magnéticas naturais. Então, se você pega essa pedra e chega perto de uma coisa metálica, ela vai atrair, entendeu? Mas, como é uma pedra complicada de se obter, todas as coisas assim, você tem que minerar, ninguém gosta disso, tem como você fazer um item, pegar um item qualquer e transformar num ímã, de maneira artificial. Você pega uma máquina, existe uma máquina que faz isso, e essa máquina, ela manda uma carga elétrica muito forte pro ímã. Eu vou até escrever aqui, ó. Nossa, a letra tá horrorosa, pera aí. Aí que eu A acho que Lohane tem. tá pedindo pra você Eu vou dar uma aceitar olhada ela. nisso. Eu vou dar uma olhada nisso agora. Porque aqui pra mim não tá chegando notificação nenhuma. Deixa eu dar uma olhada aqui. Olha, aqui não tá aparecendo nada não. Eu vou falar com ela. Falam com ela aí no grupo pra ela sair e entrar de novo. Pronto. Isso aqui tudo vai estar mais bonitinho quando eu mandar o slide pra vocês, tá? Fiquem tranquilos. Eu vou arrumar essas anotações. Então, a maioria dos ímãs são artificiais, eles são feitos por um processo chamado imantação. Entendeu? Que é quando você joga essa carga elétrica muito forte no objeto por alguns segundos, ele se torna imantado. Por isso chama imantação, a gente fala que o objeto é imantado. E existem materiais que conseguem ser imantados mais facilmente que outros. Então por isso que, por exemplo, como está escrito ali, tem muito ímã que é feito de bário, carbonato de estrôncio e derivados. Então vamos falar de centros de gravidade. O que é isso? Não sei se vocês já tentaram fazer, mas se você pega uma bola de basquete e gira, você consegue equilibrar no seu dedo. Obviamente isso é uma coisa muito complicada, mas por que você consegue equilibrar no seu dedo? E às vezes você não consegue. Porque a bola tem um centro de gravidade. Então, esse centro de gravidade, você precisa estar apoiado exatamente nesse ponto para o objeto ficar equilibrado. É a mesma coisa de um ímã. O ímã tem o centro de gravidade, que nem qualquer outro objeto. Todos os objetos, sem exceção, têm um centro de gravidade. Mas uma coisa muito legal é que se você pegar um ímã, que nem nessa imagem aí, e você colocar ele no centro de gravidade dele, ele pode girar. E ele vai apontar para os polos do planeta. Então ele vai apontar para o polo sul e para o polo norte do planeta. Entendeu? Tanto que é por conta disso que os polos sul se chama polo sul e o polo norte se chama polo norte. É por conta disso. Então, propriedade dos ímãs. Os ímãs eles podem se atrair ou se repelir. Isso vem da polaridade do ímã. Então, por exemplo, aqui na atração. Deixa eu colocar aqui para ficar mais fácil de ver. Aqui na atração, o polo norte
está sendo atraído pelo polo sul, e o polo sul está sendo atraído pelo polo norte, porque eles são opostos, por isso que os polos normalmente diferentes se atraem. Agora, se você pegar um ímã e colocar o polo norte de frente pro polo norte, você vai sentir uma força no sentido contrário, separando esses dois. Então você não vai conseguir conectar eles não vão poder fazer essa força que junta os dois, vai ser uma força que separa os dois. O quesito da inseparabilidade dos ímãs. Todo ímã, se você cortar, ele vai gerar um novo ímã de forma exponencial. Ou seja, você pode ver nessa imagem aqui, ó. Tinha um ímã e ele foi dividido exatamente no meio, entre o polo sul e o polo norte. Ele não vai ficar separado uma parte polo sul e outra parte polo norte. Não, ele vai gerar dois ímãs. Um ímã novo com o polo sul e com o polo norte, e um outro ímã com o polo sul e com o polo norte. Mesma coisa se você dividir esses novos ímãs no meio. E ele vai formar 4 ímãs. Depois você vai dividir de novo, vai formar 16 e assim por diante. Entendeu? 16 não, perdão, 8. Campo eletromagnético. O que é o campo eletromagnético? Da mesma forma que existe campo gravitacional na Terra, tem o campo gravitacional em torno de uma carga elétrica qualquer. Então, como isso funciona? Se você pegar o seu roteador de Wi-Fi, por exemplo, ele funciona por ondas eletromagnéticas. Então, tem um campo que ele consegue agir. Por exemplo, se você se afastar demais da sua casa, você não consegue conectar no seu roteador de Wi-Fi, porque você vai estar fora do campo dele. E esse campo, você consegue ver esse campo se você usar o equipamento certo. Por exemplo, no ímã, se você jogar pó de ferro em volta do ímã, que nem nessa imagem aqui, você consegue ver o campo eletromagnético. Essas linhas aqui, olha, que estão sendo formadas, são as linhas do campo eletromagnético do ímã. Entendeu? E por uma convenção, as linhas elas saem do polo norte para o polo sul. Eu vou falar isso depois no outro slide. Mas essas linhas elas conseguem indicar onde que o sinal é mais forte. Você consegue saber a densidade também de onde isso está sendo aplicado. Entendeu? Isso é muito importante vocês saberem, porque em algumas questões a gente pode pedir para você desenhar o campo eletromagnético do ímã. Eu até ia colocar uma questão dessa na lista de exercícios que eu vou passar pra vocês, mas eu não coloquei porque eu achei que ia ser uma questão chatinha de fazer, eu não gostaria de fazer uma questão dessa. Então, por exemplo, nessa parte aqui, olha, do Polo Norte, tem muito mais linhas acumuladas aqui, mais pó de ferro, ou seja, aqui o sinal é muito mais intenso do que aqui, por exemplo, e do que aqui. E a mesma coisa no Polo Sul. Aqui, ó, como eu falei, por convenção as linhas saem do Polo Norte pro Polo Sul do ímã, que nem nessa imagem aqui. Todos os vetores, olha, eles estão indo em direção oposta do Polo Norte e todos vão em direção ao Polo Sul. Isso significa que dois ímãs um do lado do outro também vão ter esse mesmo sentido. Pode perceber que tudo aqui que sai do Polo Norte vai para o Polo Sul e o que está no Polo Norte do outro ímã também vai para o Polo Sul. Se os ímãs tiverem polaridades iguais, que nesse caso aqui de baixo, que o Polo Norte está com o Polo Norte, você vai perceber que tem essa diferença aqui, olha. Ele vai se repelir, ele não vai se atrair, né? Então ele não vai passar de um ponto para outro. Tá vendo que fica esse espaço vazio aqui? É a energia que faz a curva para cá e a energia que faz a curva para cá. A bússola. O que é a bússola? Todo mundo já viu uma bússola. A bússola é um equipamento que você usa para poder saber os pontos cardeais no nosso planeta. Então se você pega uma bússola e você gira o seu corpo, você percebe que ela mexe de direção. Por quê? A bússola é nada mais do que um ímã que está apoiado no eixo que consegue girar. Então quando você gira esse objeto, que é a bússola, você vai ter a direção dos polos norte e polo sul geográfico, baseado naquele negócio do centro de gravidade que eu falei. Entenderam? Mas se você pegar um ímã e colocar em volta da bússola, não vai adiantar de absolutamente nada. Você não vai conseguir fazer nada. Por quê? Sim, a aula está sendo gravada. Você não vai conseguir fazer absolutamente nada. Porque a bússola vai ficar meio confusa, né? Você vai estar modificando o campo eletromagnético dela e nada vai dar certo. Entenderam? Então pronto. Praticamente a nossa aula já acabou, porque a matéria é bem inicial. Eu não queria muito perder o tempo de vocês nessa primeira aula, porque vocês disseram que tinha muita coisa pra fazer, então eu fiz uma aula bem curtinha. Eu vou mandar uma lista de exercícios pra vocês 100% teóricas sobre isso daqui. A gente ainda vai falar sobre todos esses assuntos aqui. A gente vai falar de eletromagnetismo na próxima aula, campo eletromagnético da Terra, propriedades magnéticas de materiais, força magnética. Depois a gente ainda vai falar sobre força magnética de um fio, que aqui é onde entra a parte de cálculo, essa parte chata. Que é a força magnética sobre um fio, a indução eletromagnética e transformador. Tá legal? Então, gente, realmente a aula foi muito curta, mas é porque eu queria que fosse uma coisa bem rápida mesmo, só pra vocês pegarem a ideia de como que vai ser as aulas.
Quero saber se ficou claro para entender. Essa aula foi praticamente uma aula teste. Amanhã vai ter uma aula bem mais elaborada, uma aula bem mais demorada, tá? E aí eu queria saber a opinião de vocês agora, o que vocês acharam. Se quiserem mandar mensagem lá no grupo depois, quem não quiser falar que agora pode mandar, dizendo o que você achou. Se você tem alguma sugestão também pra mudar alguma coisa no curso, se você quer que, sei lá, faça um slide diferente, uma parada assim, mais exercício, menos exercício, mais explicação, questões durante a explicação também. E é basicamente isso, gente. Esse mapa mental aqui fala sobre tudo que a gente falou hoje. Eu vou enviar isso aqui também lá no grupo dos materiais. Quem quiser tirar print agora pode tirar, mas lá vai estar com uma qualidade melhor. E é basicamente isso, gente. Muito obrigado por terem vindo na aula, tá? Eu vejo vocês amanhã na escola. Eu vou mandar a lista de exercícios pra vocês. São 6 questões. Eu vou pedir que vocês façam e me entreguem, que eu vou devolver corrigida pra vocês, tá? Corrigido de verdade mesmo, não só com certo e errado, com um negócio explicadinho, por que você errou, onde você deve melhorar. E é isso, gente. Muito obrigado por terem vindo. Foi pouca gente? Foi. Mas, de qualquer forma, valeu pra mim o esforço pela aula. Muito obrigado pra vocês e boa noite.